Onisciência. É tão impressionante a gente imaginar a magnitude do que significa o entendimento a respeito da realidade. A multiplicação do conhecimento humano é algo assim quase que estonteante, é avassalador. Você ter um contato, de vez em quando você ouve um especialista falando de um tema só, e você vê tanto conhecimento, tanta profundidade, que é algo assim que atinge a nossa mente de uma maneira extraordinária e impressionante. Agora você imagina, eu estou me lembrando do apóstolo Paulo em Romanos 11, depois ele descrever o plano extraordinário de Deus na história da redenção, falando desde o que envolve os descaminhos humanos, tanto no contexto gentílico como judaico, e falando da redenção em Cristo, e falando de tudo aquilo que acontece, do agir soberano de Deus na história. Quando ele termina, ele nem aguenta as próprias palavras de revelação do conhecimento de Deus. E no final do capítulo 11 ele vai dizer, ó profundidade das riquezas, da sabedoria, vai dizer quem é que jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem pode ser chamado de seu conselheiro. Paulo está meio que abismado aí, totalmente atingido por essa contemplação extraordinária da onisciência divina. Você já parou para pensar nisso? É aquilo que você vê no Salmo 139, no Salmo 26, a realidade de que Deus conhece tudo a respeito de tudo, na sua amplitude, no aspecto quantitativo e cumulativo, e no detalhe, com toda a diversidade de profundidade que é praticamente intraduzível. Agora, o extraordinário nisso tudo, que esse Deus, que ao mesmo tempo é onisciente, ele é poderoso, bondoso e expressa a sua graça. Portanto, essa onisciência divina na Escritura se torna uma referência não só de elevar o nosso coração, uma experiência de admiração, de força positiva que nos atinge por dentro com essa capacidade de contemplar algo que necessariamente nos eleva. E, além disso, nos traz um outro efeito impressionante, que é a ideia de que esse Deus que Paulo celebra em Romanos 11 é o Deus que agiu nessa história de redenção, por isso ele cuida de nós, ele nos conhece na profundidade, ele sabe dos nossos desequilíbrios internos e ele ministra profundamente ao nosso coração. Portanto, quando a gente pretende entender a realidade da vida, que envolve a virtude da esperança, da confiança, da paciência, isso só se desdobra adequadamente quando a gente medita na onisciência. Olá pessoal, quero convidar cada um a participar aqui da nossa celebração. Vamos louvar e agradecer o nosso Deus porque Ele tem cuidado de nós. Vamos também ter um momento para aprendermos um pouco mais de Sua palavra tão preciosa aos nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida. No dia em que
com muita alegria que nós estamos aqui nesse dia para celebrar de maneira muito especial a chegada da pequena Annalise. Estamos aqui com o Felipe, a Jordana e também o Lucas, aqui nesse momento especial de celebração e de comemoração. E a semelhança do que nós vemos que a palavra de Deus nos diz lá em Lucas 2:22, também Jesus foi apresentado no templo para mostrar que as crianças também fazem parte da comunidade da fé. Nós não temos a tradição de batizar crianças porque entendemos o batismo como uma cerimônia, um momento quando a pessoa expressa a fé depois de ter crido, o que não significa que a criança não faz parte da comunidade do povo de Deus. Por essa razão, nós temos esse momento tão especial quando nós apresentamos os pequenos diante de Deus. E nesse momento, nós queremos dar uma palavra tanto para o Felipe como a Jordana, que são responsáveis diante de Deus pelos pequenos que Deus coloca na vida de vocês como filhos, especialmente a Annalise, né? E a nossa orientação e desejo é que vocês a encaminhem naquilo que o Senhor tem nos apresentado na sua palavra, num caminho de fé, de alegria, de obediência àquilo que a palavra de Deus nos apresenta, nos mostra, e a semelhança do que aconteceu com Jesus, conforme Lucas, agora nós teremos nesse momento especial que apresentar a Annalise diante do Senhor. Então, nesta hora, nós vamos aqui, pedimos que todos vocês que nos acompanham, estejam em sintonia, em oração, e juntamente conosco orem pela vida da pequena Annalise. Deus bondoso, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos nesta hora apresentar diante de Ti a pequena Annalise. Ó Deus, conforme a Tua palavra, nós colocamos esta pequena vida diante de Ti, invocando as Tuas bênçãos, a Tua graça, a Tua mão, ó Deus, especial sobre a vida dela, fisicamente, espiritualmente, ó Deus, em todos os aspectos da vida. Nós invocamos, ó Deus, a Tua mão de graça sobre ela e pedimos a sabedoria e a bênção sobre a vida dos pais para encaminhá-la em tudo aquilo que o Senhor nos tem orientado. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e celebramos este momento em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma salva de palmas para a Annalise. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus libertou, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou
quem Deus libertou, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Olá, família Nações Unidas, que privilégio estarmos reunidos mais uma vez como família para orarmos uns pelos outros, para agradecermos ao nosso Pai por mais um dia de vida, não é mesmo? Eu louvo a Deus pela oportunidade de, mesmo estando separados fisicamente, temos a oportunidade de nos reunirmos online como família. E eu louvo a Deus por esse instrumento, porque não somente os cultos online são possíveis, nós também fazemos louvores e também podemos nos reunir com os geeks, que inclusive estamos começando um aqui em São José dos Campos. Então eu louvo a Deus por essa ferramenta que tem nos permitido continuarmos unidos em comunhão através do Espírito Santo. Vamos orar? Pai Santo e bendito, louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu sou muito grata a Ti por essa oportunidade, por estarmos na Tua presença, aqui com a oportunidade de cultuar a Ti, de entregar a Ti a nossa adoração, de entregar a Ti, Senhor, a nossa vida, de colocar diante do Teu altar todas as nossas aflições, as nossas ansiedades, os nossos temores, apresentar a Ti os nossos familiares, os nossos amigos, pedir a Ti misericórdia, Pai, por esse tempo em que nós estamos vivendo, que o Senhor possa visitar cada coração nesta manhã, Senhor, aqueles que estão enfermos com saúde, os que estão passando privações financeiras com a Tua provisão, aqueles que estão enlutados, ó Deus, que o Senhor possa confortar e consolar, Senhor, e que a Tua salvação alcance todos aqueles que ainda não se decidiram por Ti, mas que já ouviram a Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos a Ti porque podemos nos reunir como família e que através do Teu Espírito Santo a Tua palavra fale aos nossos corações para que possamos colocá-la em prática e termos dias melhores na Tua presença. E assim também, ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão nesta manhã, para que juntos possamos, como família, louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Abençoa-nos nesta manhã e recebe a nossa oração com o perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Poderoso Senhor nosso Deus.
Participe dos nossos cursos que estão incríveis. O Ministério de Jesus e a História da Salvação no Novo Testamento. Tá, assim, tinindo com os professores Luiz Saião, Áquila Nascimento e Dilian Mello. Então participe, porque você também pode ter os materiais e o certificado pela Teológica, que é uma instituição credenciada pelo MEC. Então, vem estudar com a gente. Oi, gente, espero que todos estejam bem. Queria hoje compartilhar um texto com vocês em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gente continua a passar por um momento difícil nesta pandemia, mas eu gostaria que a gente direcionasse a nossa atenção neste momento para as bênçãos, para as coisas boas que Deus tem feito em nossa vida. A gente pode agradecer por trabalho, por saúde, por família, pela igreja e pela oportunidade também de poder enviar recursos através da igreja para cuidar de pessoas que estão em situações muito mais difíceis, oportunidade de ajudar o nosso próximo. Então eu gostaria que a gente pensasse nisso nesse momento e que a gente orasse agradecendo a Deus por todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito por nós, independente de tudo que acontece nesse mundo. Vamos orar. Senhor meu Deus, quero te agradecer muito pelo seu cuidado em nossas vidas, Senhor. Quero te agradecer pela vida de cada um que esteja aqui assistindo, te agradecer por ter nos dado saúde, por nos dar o nosso pão de cada dia, Senhor. Obrigada por nos dar a oportunidade de ajudar o nosso próximo. Te agradeço muito pela igreja, Deus, pela IBNU, pelo seu alcance, pela sua ajuda com aqueles que são necessitados, Senhor. Obrigada por atingir nossas vidas e nos mudar, Deus, e nos direcionar para cuidar do nosso próximo. Muito obrigada, Senhor, e continue a nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos em Cristo. Hoje eu estou aqui para o nosso momento de contribuição através de dízimos e ofertas. A IBNU agradece a todos aqueles que vêm contribuindo e investindo no reino de Deus, lembrando que tudo que nós fazemos tem o propósito de tornar Jesus conhecido, propagar o seu evangelho. Essa oportunidade que nós temos de retribuir uma pequena parte de tudo aquilo que nós somos abençoados, agraciados em nossas vidas. E dessa forma nós podemos contribuir com um dos ministérios ou projetos que a IBNU vem desenvolvendo e suportando, não somente no Brasil como ao redor do mundo. Projeto Cristolândia, os projetos no interior do Piauí, Paraguai e muitos outros. Você pode, no momento da sua oferta, redirecionar o recurso para qual projeto você quer suportar. Afinal, somos uma comunidade saudável para uma cidade, país, mundo melhor. Agora eu gostaria de convidá-lo para se juntar comigo em uma oração, para agradecermos e entregarmos esse momento ao Senhor. Pai amado, Deus querido, chegamos diante de Ti, Pai, com o coração grato pela oportunidade de estarmos aqui entregando os nossos dízimos e ofertas. Muito obrigado, Pai. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, Pai, através do nosso trabalho, através dos recursos, através da nossa saúde e todas as outras maneiras que o Senhor sempre está presente nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor esteja colocando a sua mão forte, Pai, em cima de todas aquelas pessoas que de alguma maneira estão passando por algum momento, alguma dificuldade agora, seja ela financeira, trabalho, qual seja o problema. O Senhor sabe o que está afligindo o coração de cada um de nós. Pedimos também que o Senhor dê muita sabedoria, discernimento para o uso desses recursos dos dízimos das ofertas, Pai. Que eles sejam 100% redirecionados para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome do Seu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Nós queremos agradecer muito
por você ter participado. Ontem nós tivemos mais uma distribuição de alimentos. Foram 2.000 quilos, 2 toneladas de alimentos distribuídos para quem realmente precisa nesse momento tão difícil. Então, muito obrigado por você participar e nós teremos outras. Então, continue aí, contribua, ore, participe, porque nós temos muita gente aí que está precisando nesse momento. Então, Deus abençoe vocês. Vamos agora refletir sobre aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. E talvez você ouviu, não sei se prestou atenção, mas hoje vamos refletir sobre é hora de voltar aos sacrifícios. Como é que é? Será que nós devemos agora, como pessoas que servem a Deus, estarmos reunidos para fazer sacrifícios? Mas que coisa é essa? Como é que a gente entende isso? Afinal de contas, a pergunta é até mais ampla e profunda. Que história é essa de sacrifício? Será que Deus, o Criador do universo, precisa mesmo de que animais sejam mortos para que isso seja oferecido a Ele? Como é que a gente entende isso? Qual é o sentido disso na Bíblia? E como é que um livro que tem essas expressões de religião tão antigas fazem sentido para a nossa vida, nossa realidade hoje? Vamos ler inicialmente o Salmo de número 51. Eu vou ler a segunda parte do Salmo, que certamente tem alguma coisa a nos ensinar sobre o tema. Salmo 51, ele nos fala da experiência de Davi. Davi pecou contra Deus, ele, de uma maneira inadequada, ele se apropriou, da mulher de um estrangeiro do seu exército, que era um hitita chamado Urias, que estava em batalha, inclusive. Davi se envolveu com Batseba e acabou, inclusive, gerando ali uma gravidez, e depois ele dá um jeito de colocar Urias na frente do combate, e Urias morre, e a coisa fica complicada, e Deus vai levantar o profeta Natã, que vai repreender Davi. Davi vai se arrepender e vai aí passar por um processo de restauração na sua caminhada de fé. E nós vamos ver isso com detalhes no Salmo 32 e no Salmo 51. E o Salmo 51 é interessante. A partir do verso 10, ele diz o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então observe que Davi, na sua caminhada de restauração, reconhecendo o seu pecado, passando pelo arrependimento, ele ora pedindo que Deus lhe dê essa renovação, um coração voltado para ele, um espírito pronto a obedecer. E ele vai discutir toda essa questão e ele vai chegar, vamos dizer assim, ao âmago da maneira como ele se aproxima de Deus, e ele vai dizer: olha Deus, eu
Eu sei que o Senhor gosta mesmo, que o Senhor deseja, não são os sacrifícios e nem é exatamente os holocaustos, que aliás é um sacrifício onde o animal era queimado por inteiro. Na verdade, o que o Senhor quer, o que agrada a Deus, aí ele diz, né, um espírito quebrantado, quer dizer, que passou por um processo de ser levado a uma atitude humilde, né, um coração quebrantado e contrito a Deus, o Senhor não vai desprezar. E é interessante que, apesar de mostrar essa, digamos assim, esse questionamento do efeito real dos sacrifícios, ele prossegue e vai dizer que Deus abençoe o povo de Israel, que ele faça Sião prosperar, que ele proteja Jerusalém, e aí ele entra na dimensão, né, da adoração que o povo trazia diante de Deus e diz, Deus até aceita o sacrifício, mas se for sincero, né, aquelas ofertas trazidas sobre o altar que estejam sintonizadas com a boa espiritualidade. Mas vendo isso e entendendo a experiência de Davi, a gente então vai tentar compreender um pouquinho mais sobre essa história do sacrifício. O que é esse sacrifício e como é que a gente entende isso, né? Como você bem sabe, na história antiga de Israel, desde o começo, se você já lê logo em Gênesis capítulo 4, você já vai ver sinal de sacrifício quando se organizava ali um altar e se trazia uma oferta, né, uma espécie de oferenda que muitas vezes aparecia no mundo antigo, não só em Israel. Muitas vezes vinham ali elementos da terra, algumas coisas de origem agrícola, cereal, ou até mesmo frutas, e principalmente animais que eram imolados para serem oferecidos diante de Deus e no contexto pagão dos deuses. E é interessante que sempre você vai ver, né, aí claramente apresentada a presença do fogo, a presença da fumaça e a presença digamos assim, do sangue que estão presentes nesse processo. E a gente pergunta, mas que coisa mais estranha, por que é que nós temos essa realidade? Então vamos aqui tentar entender um pouquinho desse ambiente que envolvia o sacrifício e os chamados altares do sacrifício, que foram encontrados inclusive pelos arqueólogos nas suas pesquisas, aí, não só na região de Israel e do Oriente Próximo, mas em vários lugares do mundo. Esse é um fenômeno humano, né? E por que isso acontecia? O que muita gente talvez não venha a perceber é que na sua relação com o sagrado, com o mundo espiritual, com a realidade que envolve o divino, muitos povos eram povos predominantemente nômades ou seminômades, eles cuidavam de rebanhos. Então, nessa tentativa de relação com Deus, a pergunta é o que é que esses povos poderiam oferecer. Eles ofereciam aos deuses, né, ou a Deus, dependendo do foco religioso do grupo, aquilo que eles ofereciam para os seus filhos, para os seus parentes, o que eles ofereciam para os seus convidados que vinham, por exemplo, almoçar na sua tenda. Eles viviam constantemente de comer carne de cabra, carne de ovelhas, e eles não tinham a dimensão que muita gente tem hoje de dizer, olha, não, eu vou escolher esse tipo de alimento, porque não existe essa escolha de muitos alimentos para um povo que é nômade, que é pastoril, e eles não têm crise assim dizendo, puxa, estou matando um animalzinho bonitinho, porque eles não enxergam esses animais como muita gente no mundo contemporâneo enxerga. Esses animais são a sua sobrevivência. Se eles não se alimentam de animais, eles não terão sobrevivência garantida, porque num ambiente semiárido, num ambiente longe, por exemplo, de mares e até mesmo não tão próximo de rios, não dá para a pessoa sobreviver senão a partir dos recursos disponíveis, e esses recursos são exatamente esses animais. O povo de Israel se organiza inicialmente como um povo de perfil nômade, de perfil seminômade e de cultura pastoril. Você vai ver
que as pessoas principais, por exemplo, do Antigo Testamento, eram pastores de rebanhos. Então é natural, é esperável que nessa relação cultica nós venhamos a observar a presença desses sacrifícios, que é uma maneira de presentear, de agradar, de se relacionar com Deus. Aliás, além disso, é muito interessante a gente observar que não era uma realidade única. Você vai ver, por exemplo, nós temos aqui um templo dos antigos cananeus, com um altar que foi achado na cidade de Megido, né, que foi uma cidade importante no reinado de Salomão, por exemplo, e lá você tem um altar que foi construído 1000 anos antes dos israelitas chegarem na terra de Israel, e lá foi encontrado, por exemplo, né, várias confirmações de que era um altar de sacrifício feito pelos povos cananeus que habitavam a região. Então essa realidade, ela era algo claramente definida na experiência, digamos assim, antropológica e de fé do mundo antigo, incluindo o próprio povo de Israel. Agora, o que está por trás desse cenário? É muito interessante a gente pensar e refletir qual é a função que existe nesse elemento dos sacrifícios tão destacados, por exemplo, no livro de Levítico. Nós temos, na verdade, a experiência da vida, né, do cotidiano, daquele mundo que a gente pode chamar da nossa experiência diária, que de certa forma a gente pode claramente definir como o chamado mundo profano. E diante de nós temos uma realidade superior, uma realidade transcendente, uma realidade de uma experiência que invade o tempo e o espaço com aquilo que tem a ver com o Criador, com o sagrado. Então olha que coisa interessante, o sacrifício é na verdade um símbolo, é uma espécie de relação, de conexão que nós temos com a divindade através de um ato simbólico profundo que tem, assim, decorrências de perfil antropológico, tem decorrências de perfil psicológico, sociológico. Você vai ver, por exemplo, que no ensino bíblico, né, o sacrifício que funciona assim, para usar uma linguagem um pouquinho mais técnica, como uma epifania de um mistério, né? Como aquela realidade do mundo das incertezas, do mundo do temor da morte, do mundo da busca de significado para a vida, encontra, né, uma realidade que se estabelece de uma maneira, eu diria, quase como dramática, quase como uma encenação, quase como um elemento assim dramatizado, em que a gente observa essa relação de poder se aproximar do sagrado e do transcendente de maneira peculiar, né? E de uma maneira que todo mundo poderia entender, né? Aquela realidade concreta diante dos olhos daquele grupo de pessoas de perfil nômade, pastoril, tinha um significado profundo, e a gente sabe que todos os grupos humanos, todas as culturas, eles trabalham essa realidade profunda que tem a ver com o imaginário, com os elementos psicológicos profundos do ser humano, com as relações sociais, e tudo isso entra num conjunto de relações profundas e se desdobra nessa dinâmica particular do sacrifício, que é uma experiência humana quase que universal e particularmente significativa no Antigo Testamento, na Bíblia. Por isso você vai ver que a Bíblia vai apresentar todo um caminho do detalhamento de como esses sacrifícios funcionavam. Então você vai lembrar do tabernáculo, que é descrito lá no livro de Êxodo, no Levítico. Lá havia, né, no pátio maior do tabernáculo, tínhamos um altar grande, que era o altar de holocausto, que você pôde ver, inclusive, alguns aí foram encontrados pelos arqueólogos, né, como é que ele funcionava. Tinha 4 pontas, era um altar expressivo, onde eram ali imolados os animais, né, e depois nós temos a parte propriamente da tenda do encontro, tenda da congregação, com o lugar
santo e o lugar santíssimo, e lá no lugar santíssimo, inclusive, muitas vezes elementos ligados ao holocausto, né, ao sacrifício trazido em momentos especiais, particularmente num dia especial, era trazido ali para dentro com a aspersão do sangue para tratar de toda essa realidade profunda que existe na relação do ser humano com Deus. E é interessante que a coisa era tão ricamente definida que não era só o espaço, não era só o tabernáculo, até o sacerdote e o sumo sacerdote, a pessoa de posição assim especial, ele tinha todo um detalhamento de vestuário, toda uma comunicação visual concreta para falar disso. Então é uma riqueza impressionante. E diante desse cenário, né, a gente até vai ver que a palavra principal para sacrifício na Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra korban, né, que tem a ver com essa ideia de aproximar, quer dizer, por meio dessa expressão do sacrifício você pode transitar, né, desse mundo profano cotidiano na direção da realidade do sagrado, invocando uma esperança especial da vitória, né, da realidade da comunidade, a vitória da vida sobre a morte, a vitória de tudo aquilo que envolve o Deus criador e sustentador do universo. Por isso é interessante que às vezes a gente pensa em sacrifício só como algo que está ligado com o pecado, que na verdade a gente viu que tem isso no Salmo 51. Mas não era só isso. Olha que coisa interessante. Nós tínhamos, você pode ver aí as principais ofertas e sacrifícios que vão aparecer, particularmente discutidos desde o capítulo 1 até o capítulo 7 do livro de Levítico. A gente tem, por exemplo, o holocausto, que era uma espécie de oferta queimada, que tinha o sentido de dedicação e submissão a Deus, né? Quer dizer, é uma apresentação, o objetivo, né, é interessante o sacrifício que se fala que ele funcionava como um aroma agradável a Deus, né? Qualquer pessoa que passou em frente à churrascaria assim, vai entender isso perfeitamente, né? Quer dizer, essa experiência, né, de olfato, né, que o homem antigo percebia de maneira significativa, que tinha a ver com a sustentação da vida, ele traduzia isso, né, nesse simbolismo de algo que poderia agradar o Senhor de todos os rebanhos, de todas as pessoas do universo. Então isso funcionava quase como um presente de uma criança para uma realidade superior que era muito além do seu próprio entendimento. Então tinha esse sentido. E tinha também, né, o que a gente pode chamar de oferta de comunhão, oferta pacífica, né, que tinha um sentido dessa aproximação diante de Deus, dessa comunhão, dessa reconciliação. Você percebe que a coisa é mais ampla? E fora isso, claro, nós tínhamos uma oferta que não era bem um sacrifício, era uma oferta de cereal, né, chamado de manjares, que também tinha o objetivo de consagração e de gratidão em relação a Deus, e mais dois sacrifícios principais, que eram chamados aí o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa, provavelmente um focalizando a condição de fragilidade humana e outros erros específicos que nós cometemos. Então, em hebraico, nós tínhamos lá o que era chamado de olá, o que era chamado de mincha, o que era chamado de shelamim, o que era chamado de hatat e o que era chamado de asham. Essas 5 ofertas ou sacrifícios principais tinham essa dimensão relacional e de aproximação diante de Deus. E é muito interessante, né, que, claro, né, essa realidade da aproximação, né, e é muito interessante porque o sacrifício ele tinha elementos assim que chamam a nossa atenção, a gente não percebe. Quer ver que coisa interessante? Nesse momento de se ofertar também havia a possibilidade dos participantes comerem. Né, quer dizer, você tem... Já viu esse negócio? Essa coisa bem de brasileiro, né, que a gente faz uma festa, todo mundo come um churrasco junto, tem aquele momento, e se o pessoal, inclusive, é gente que serve a Deus, eles até oram, tem um momento especial e todo mundo come um pedaço de carne junto, você já viu? Dá uma certa semelhança interessante. Então, a coisa que não parece pra gente envolvia isso também. E outra coisa que chama atenção no mundo antigo,
onde as pessoas sagradas eram vistas como pessoas acima dos outros, diferenciadas, na Bíblia não aparece isso. Até os sacerdotes, eles têm que se preocupar com seus próprios erros. Eles estão numa dimensão absolutamente igual àqueles, né, que estão na condição de buscar essa aproximação diante de Deus. Agora, a fragilidade ética do ser humano, a sua questão de pecaminosidade, tudo isso está envolvido nesse processo de sair da realidade do profano para aproximar-se do sagrado, para experimentar a realidade da transcendência, do Deus poderoso e bondoso. Por isso era tão importante essa questão que envolvia o pecado. Daí nós tínhamos o famoso Yom Kippur, né, que era o dia da expiação, o dia quando, vamos dizer, iria ser coberto o pecado, a transgressão, para lidar com esse elemento que envolve a consciência ética do ser humano, né, e os seus erros objetivos e aquilo que poderia ser, inclusive, uma ameaça para a própria realidade da sociedade. Então, veja, a gente deve entender que mundo era aquele onde isso acontecia. A gente precisa entender que uma sociedade nômade pastoril só pode oferecer ao Senhor do universo aquilo que é pertinente à sua realidade. Eles não têm como oferecer. Imagina um daqueles nômades pastores antigos chegando hoje e vendo as pessoas entregando um pedaço de triângulo de papel que é chamado de dinheiro, e eles dizem que esse pessoal maluco, eles entregam os negócios desenhados lá, e o que Deus vai fazer, né? Porque pelo menos o cheiro do churrasco que sobe, a gente imagina, ó, Deus vai sentir o cheiro. Agora, o que ele vai fazer com o dinheiro, né? Você percebe como é preciso entender esse contexto, o cenário, para saber o que está acontecendo? E, além disso, a gente precisa entender a dinâmica, né, que até hoje, né, até os estudiosos da cultura humana têm descoberto o sentido profundo disso. Né? Dos estudiosos da alma humana, o famoso Dr. Carl Gustav Jung, né, ele falou sobre o homem e os seus símbolos e percebeu esses elementos profundos que estão presentes assim no nosso imaginário, na nossa relação psicológica, social e espiritual. Isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Agora, a gente deve ficar pensando, peraí, meu querido amigo Saião, me explique esse negócio direito. Se é tão bonito e especial a questão dos sacrifícios e que faz parte dessa realidade da sociedade, por que é que o nosso querido Davi, no Salmo 51, diz: ó Deus, eu sei que o Senhor não está interessado em sacrifício. Eu sei que o holocausto não é exatamente aquilo que o Senhor deseja. Como é que a gente vai entender isso? Olha que coisa interessante. A Bíblia trabalha, né, essa questão especial do símbolo que aponta para uma realidade, né, essa dramatização da experiência do aproximar-se de Deus no tempo e no espaço. Ela é muito significativa. Qual que é o problema? Tem hora que o símbolo perde a sua força, entra numa relação de desgaste, ele se torna como se fosse um cadáver. Daí a grande preocupação da parte, especialmente dos profetas e de muitos mensageiros de Deus, de dizer o seguinte: olha pessoal, aquilo que a gente estava fazendo meio que perdeu a sua força, o seu sentido, e as pessoas já não fazem mais do jeito que deveriam fazer. É aquele negócio, né, que a pessoa, o sacrifício surge como um símbolo de fé, como um símbolo de expressão de relacionamento com Deus. Só que aquilo se perde e fica o símbolo vazio. Esse é o grande problema do ritualismo. Esse é o grande problema da expressão religiosa vazia, que não é acompanhada de fé e de realidade. E os servos de Deus do passado logo perceberam isso. Quando as pessoas começaram a participar dos sacrifícios e dos rituais, e elas não estavam nem aí, como pessoas hoje que vão às vezes às igrejas, eles sentam lá, ficam olhando o que está acontecendo, mas eles não estão lá, o coração deles não está lá, eles não estão gratos a Deus, eles não estão pedindo perdão de pecados, eles não estão preocupados com a sua vida pessoal e espiritual, eles estão só na mecânica, só num caminho de repetição vazia.
Então, do mesmo jeito como na nossa realidade, por exemplo, religiosa de hoje, as pessoas perdem essa dimensão com Deus e entram nessa mecânica complicada, isso também acontece na história da fé do Antigo Testamento. E o que a Bíblia vai dizer? Davi já tinha percebido. Ele disse, olha, Senhor, eu sei que o foco não é exatamente esse. Deus, eu sei que o Senhor pediu para a gente fazer um tabernáculo, tem um templo dedicado a Ti, mas, ó Deus, eu sei que a terra toda é o estrado dos Teus pés. O templo maior onde o Senhor habita é a terra, é o universo. E olha que coisa interessante. Miqueias, muito tempo depois, por volta do ano 700 a.C., ele vai apresentar para a gente essa contrapartida importante que questiona a maneira como caminharam os sacrifícios, porque de fato ver aquele culto vazio, sem sentido, cheio de legalismo e ritualismo é um verdadeiro sacrifício. O que Miqueias vai dizer? Lá no capítulo 6 ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim, com que eu poderia comparecer diante do Senhor? E curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que cometi? Miqueias vai questionar isso e prossegue dizendo, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a fidelidade ou o amor leal, o amor fiel, infalível da parte de Deus e ande humildemente com o seu Deus. Ou seja, o sacrifício é a expressão externa e a realidade é uma realidade espiritual que deve existir na vida da pessoa, na sua relação com Deus e com o próximo. É como você participar de um casamento, por exemplo, que é simplesmente uma cerimônia formal, onde as pessoas que estão ali estão talvez causando por dinheiro ou por questões sociais ou simplesmente fazendo vontade de alguns familiares, às vezes algumas pessoas casam por herança, né? Então você vê ali uma espécie de teatro da falsidade, onde a coisa não está acontecendo de fato a partir do coração deles. Então era uma coisa mais ou menos assim, as pessoas fazem as coisas religiosas, mas então Miqueias diz, olha, Deus não está nem aí para esse monte de coisa que vocês querem. Ele usa até uma ironia, vou trazer 10.000 ribeiros de azeite, imagina, olha a quantidade, né? Será que Deus está exigindo sacrifício que pode chegar ao ponto que no mundo pagão acontecia, de sacrificar o próprio filho? É isso que Deus quer? Não, Deus quer outras coisas que vão nessa direção. Entendendo isso, né, e até você vai ver isso também no começo do livro de Isaías, né, esse tipo de questionamento muito claro, a gente vai ver isso, por exemplo, quando o pessoal oferece para Deus as coisas de qualquer jeito. Malaquias diz, eu queria que vocês sumissem daqui, que vocês levassem essas coisas embora. Há uma rejeição, e no Novo Testamento, Jesus, quando vai confrontar a religiosidade do seu tempo, ele vai usar, inclusive, texto de Miqueias para confrontar o tipo de vida estranha que as pessoas estavam tendo. E havia se perdido essa coisa tão especial, né, que tem a ver com o Corban, com o Karav, né, de aproximar, de estabelecer essa conexão totalmente significativa na relação com Deus. Agora, preste atenção, você que diz que você é discípulo de Jesus, que você ama a palavra de Deus e que você quer entender o que Deus nos ensina. Pois é, atenção, se você não entendeu o Antigo Testamento, especialmente a lei, os 5 livros da lei, e principalmente o que estava envolvido no sacrifício, você não entende nada do Novo Testamento. Jesus não é uma experiência existencial vazia que deixa você contente e feliz porque as coisas vão dar certo na sua vida. A coisa é muito mais profunda do que isso. E você não vai entender o que significa o sacrifício de Cristo Jesus. Você não vai entender o que significa ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se você não entender o que está envolvido nisso. E olha, um livro que discute isso com uma atenção especial é o livro de Hebreus.
Olha só, Hebreus 10, versículo 1, tem uma coisa tão interessante que diz assim: ora, visto que a lei tem sido sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Isso ressalta o papel primordialmente simbólico desses sacrifícios, porque eles estavam, né, traduzindo essa ideia de aproximação, de relação, de comunhão com Deus para poder viver a vida na dimensão em que se deve viver. Mas é claro que esses sacrifícios eram limitados e Hebreus diz, pessoal, agora vocês vão ver o significado mais profundo que estava por trás desses sacrifícios. Isso é importante porque quando a gente pensa em adorar a Deus, como estamos fazendo nesse mês especial de valorizar a adoração, culto, o reconhecimento de quem Deus é, do que Ele faz, é importante entender isso que é tão nitidamente expresso da Bíblia. Então, na verdade, os sacrifícios de Levítico no texto de Hebreus são chamados de sombra de uma realidade perfeita e plena que chega na pessoa de Cristo Jesus, que é aí o sacrifício perfeito da parte de Deus em nosso favor. Então, por exemplo, que você pode bem ver aí, o sacrifício de animais aparece em Hebreus 10, 5, como referência a Levítico, e o sacrifício de Cristo é a realidade perfeita. Não é agora impossível que o sangue de touros e bodes realmente venham a lidar com a situação do pecado que temos diante de Deus. É impossível de eliminar pecados, enquanto o sacrifício de Cristo pagou completamente o pecado, como a gente vê em Hebreus 10, 12. Esses sacrifícios eram oferecidos sempre, né? Como vi o texto agora, ano após ano, né? O sacrifício de Cristo é uma vez para sempre, né? Ele foi oferecido de uma vez por todas como um sacrifício total e absolutamente aceitável diante de Deus. Tudo acontecia num santuário terrestre e de uma maneira extraordinária. Hebreus relaciona isso com um santuário celestial, dizendo que o sacrifício de Cristo tem o seu desdobramento na própria realidade, na presença de Deus. Lá no Antigo Testamento o sangue era aspergido na tampa da arca, no propiciatório. Cristo é chamado de propiciação pelos nossos pecados, né? Semelhante ao que acontecia lá. Somente o sumo sacerdote podia entrar lá no Santo dos Santos. Agora, todos nós podemos fazer isso pelo caminho que Cristo abriu para nós. Portanto, existe o que a Bíblia chama do sacerdócio universal de todos aqueles que creem, né? De modo que todos estão na mesma posição. Nenhum líder espiritual pode ser sacerdote intercedendo por você como se ele tivesse num papel diferenciado. E nós tínhamos um sumo sacerdote imperfeito e agora, em Cristo Jesus, temos o sumo sacerdote absolutamente perfeito. Portanto, isso é importantíssimo de ser entendido, né? A gente entende a razão de ser desses sacrifícios da antiguidade, a gente entende o ambiente social e cultural em que eles viviam, a gente entende a função religiosa e a função comunitária dessas experiências que marcavam a realidade da fé, a gente entende como isso perdeu o seu caminho e se esvaziou e virou um elemento religioso marcado pela hipocrisia e o distanciamento de Deus, e a gente vai perceber como esse significado se transborda para uma solução completa da nossa aproximação diante de Deus e com o perdão absoluto dos nossos pecados por Cristo Jesus. Pois é, já que é assim, a gente pergunta, bom, a história é bonita, eu gostei, vamos aqui, me dê um abraço, muitas felicidades, muitos anos de vida, acabou esse negócio de sacrifício, será mesmo? Vamos marcar um churrasco para a próxima semana? Vamos ter sacrifício ou não? O Novo Testamento acaba com isso? Quer ver que coisa interessante? A gente olha a dimensão da importância do sacrifício das pessoas na dimensão da vida cristã no Novo Testamento.
E o primeiro texto que mostra esse caminho, né, que está muito em sintonia com o que a gente viu, por exemplo, tanto em Miqueias como no Salmo 51, é o que aparece em Hebreus capítulo 13, verso 15 e 16. Dá uma olhadinha comigo aqui, olha que coisa interessante. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos, é interessante a expressão, continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A questão é a seguinte, o sacrifício envolvia uma espécie de entrega de oferta com o objetivo de agradar a Deus, reconhecendo o Deus sustentador e o Deus bondoso que está por trás da nossa vida e da vida da comunidade da fé. E uma maneira de fazer isso tem a ver com o que sai da nossa boca. Por isso, essa questão da gratidão, do louvor, da adoração expressa com o que sai dos nossos lábios, ela envolve isso que tem a ver com o louvor, com a gratidão, com a expressão de fé. E olha, lábios que confessam o seu nome. Quer dizer, existe um sacrifício que é uma oferta a Deus que surge do nosso testemunho falado ou cantado, que é oferecido para a glória de Deus, e isso é chamado de sacrifício que deve ser apresentado. Mas a sequência do próprio texto de Hebreus chama atenção quando diz: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Atenção! Pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então a primeira dimensão envolve o testemunho que sai da nossa boca por meio de confessar o nome, do louvor, da adoração dedicada a Deus. Isso você está sendo chamado para fazer numa dimensão que está por trás do simbolismo daquele sacrifício. Só que nós não precisamos repetir o simbolismo dos animais agora, por uma série de razões. Nem é o nosso cenário, né? Imagina o que vão fazer um grupo de esquimós que estão morando na Groenlândia, que comem carne de peixe. Como é que eles vão ficar oferecendo sacrifício de ovelhas e de cabras? É claro. Então nós temos a mudança completa de cenário, o que importa é o significado disso. E esse significado do sacrifício está bem vivo, no sacrifício de louvor, que confessa o seu nome, e de não se esquecer de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm. Você é uma pessoa generosa? Você doa de si mesmo para o reino de Deus, para as coisas que envolvem o reino de Deus? Ou você é mesquinho? Você fica achando defeito aqui e ali para poder simplesmente se justificar e não contribuir com nada, nem com seu talento, nem com seus recursos, nem com o seu tempo? Que tipo de cristianismo é esse que você tem? Saiba que de tais sacrifícios Deus se agrada. Agora a coisa vai mais longe, né? A gente vê a beleza disso, e aliás você vê isso na prática. Você lê o final lá de Filipenses capítulo 4, né? Paulo agradece o cuidado dos filipenses para com ele e diz explicitamente, né, que o que eles fizeram é um sacrifício do qual Deus se agrada, de maneira complementar ao que diz Hebreus capítulo 13 aqui. Agora a gente chega no ponto final da história. O que é que a gente observa no Levítico, na lição bíblica sobre o sacrifício? Todo o cenário era: eu vou trazer aqui um cabritinho, eu vou trazer aqui uma ovelhinha, em alguns casos vinha até um novilho, a pessoa era mais pobre e trazia pombinhos, os sacrifícios tinham uma diversidade, com a presença às vezes acompanhado de uma oferta de bebida. Às vezes ele trazia, por exemplo, o sacrifício de cereal, ele também acompanhava, né, ali outro que trazia também o sacrifício do animal. Então você vai ver uma diversidade, né, com aquilo que era trazido, que expressava algum elemento da minha parte na minha relação com Deus. E atenção, você está preparado? Está sentado aí, está ouvindo direitinho? Vamos ver onde é que a Bíblia quer chegar? Romanos capítulo 12. Quando Paulo faz uma exposição magistral de tudo o que Deus fez na história, desde a criação, da sua revelação, da sua atuação no mundo
do povo de Israel na sua atuação no mundo dos povos da terra, no ambiente gentílico, e ele explica o que significa a salvação pela fé, pela graça, independentemente das obras da lei. Ele fala sobre a justificação, ele fala sobre a nossa caminhada de santificação, fala da soberania de Deus através da história, e ele termina e ele fica tão impressionado com tudo que ele canta um cântico extraordinário no final do capítulo 11, dizendo: ó profundidade das riquezas, da sabedoria, quem jamais conheceu a mente do Senhor, quem é que pode dar conselhos a ele? Paulo assim entra numa vibe poderosa de adoração, e ele termina essa parte quando ele abre o elemento prático para a nossa vida de Romanos 12. É o que ele diz. Ele diz: pessoal, eu peço por favor para vocês, eu rogo, eu suplico que vocês se ofereçam, atenção, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, genuíno de vocês. O que significa isso? Significa que Deus agora está dizendo o seguinte: meu amigo, Davi percebeu. Ele disse: Deus, se o negócio fosse só entregar um cabritinho, uma ovelhinha, isso seria tranquilo. Miqueias está dizendo: escuta, vocês acham que é só aumentar a quantidade de coisa para dar para Deus, está tudo certo? Você sabe que alguns pais perdem o coração dos seus filhos, que em vez de darem a si mesmos para os seus filhos, eles dão coisas, né? É o drama da nossa sociedade, quando você não consegue dar atenção, não consegue conversar, não consegue dar amor, conselho, direcionamento, então você vai enchendo o filho de brinquedo, de presente, e é uma substituição meio complicada. A gente faz isso com Deus. Você, em vez de servir a Deus, se torna um religioso. O que a igreja precisa? Ah, precisa de dinheiro? Então vamos mandar lá. Quem quer o seu dinheiro, fique com você. Ah não, o que precisa fazer? Ah, precisa fazer isso? Então tá bom, não tem ninguém, eu vou lá e ajudo. Suma, desapareça. Você acha mesmo que Deus está precisando do seu belo e maravilhoso favor? Você é maluco? De onde você tirou isso? Por isso, a chamada para nós é o seguinte: ó, guarde a sua ovelhinha, deixa para lá o seu cabritinho. Sabe o que você faz? Pegue a si mesmo, venha com você, venha se trazendo e coloque a sua pessoa no altar. Observe que Romanos diz que Deus quer um sacrifício vivo. Então você descobriu que está na hora de voltar ao sacrifício. Mas o sacrifício pleno. Sacrifício resultado da gratidão do que Deus fez em meu favor com o sacrifício de Cristo Jesus. Um sacrifício santo. Quer dizer, separado. Deus não quer um dia nosso na semana, Deus não quer um momento particular de atividade religiosa, Deus não quer algum tipo de dinheiro que é dado de vez em quando para ele porque está precisando. Deus quer a sua vida, Deus quer o seu coração, Deus quer você. Quer você porque você é plenamente aproximado dele por meio de Cristo Jesus, e isso é que é agradável a Deus. Este é o culto, diz o grego logiken de vocês. A palavra logiken, que significa racional. Mas é mais do que isso. O sentido é uma coisa lógica, é algo genuíno, é algo autêntico, quer dizer, é o culto aceitável, sincero, adequado, que faz sentido diante de Deus. É isso que Deus deseja para a sua vida. E para a gente terminar, a gente entende essa realidade de maneira mais plena quando a gente lê 1 Pedro capítulo 2. É tão bonito o texto. Ele diz assim: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Atenção! Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, a gente tem uma coisa tão bonita aqui, né? A gente aprende muito, mas agora nós temos uma espécie de novo templo.
novos sacerdotes, eu e você diante de Deus, com novos sacrifícios. Portanto, você não deixe de confessar e de agradecer com os seus lábios, lição número 1. Não deixe de fazer o bem e de ser uma pessoa generosa que beneficie a vida dos outros, porque nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. Então você é um canal de bênção e você deve saber que Deus não quer fazer nenhuma troca ou barganha com você. Deus quer você, o seu coração, a sua pessoa. Você hoje precisa ser sacrificado no altar diante de Deus para uma vida de total aproximação, de plenitude daquilo que agrada a Deus para a honra e glória do Senhor. Façamos esse sacrifício que na verdade é uma grande alegria, uma grande satisfação que preenche a razão de ser da nossa vida e do nosso coração. Nós queremos agradecer demais, porque ontem, mais uma vez, nós tivemos o encontro de novos membros. Você sabe que a IBNU hoje tem alcançado não só São Paulo, Brasil e vários lugares do mundo. Nós temos tido aí membros, pessoas que estão participando ativamente de todos os nossos eventos, celebração, estudos e mensagens. Então, participe você também. Se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais a IBNU ou fazer parte da IBNU, entre em contato aqui pelo telefone da Conexão. Deus abençoe e nós estamos juntos. Olá, turminha! Nós continuamos falando sobre adoração. E quero que você pense junto com a gente em uma coisinha. Sabe quando você está falando com alguém que você gosta muito, muito, muito? Você gosta tanto dessa pessoa que você fica ali, prestando atenção, você não se distrai com outra coisa. Você está ali naquele momento de verdade, com todo o seu coração. Porque senão, gente, pode dar uma confusão. Olha só o que aconteceu com a nossa coleguinha. Presta atenção. Minha BFF está ligando. Alô? Oi, querida. Tudo bem? Ai, amor, ainda bem que você ligou. Eu tava doidinha pra conversar com você e contar pra você o quanto eu gosto de você. Sei, pode falar. Sei. Então, amiga, eu ia te falar uma coisa, sabe? Olha, quando você, me fala comigo, aí eu... Ih, lascou. Quê? Não, amiga, não é que lascou, que eu tô conversando com você e não queria estar conversando com você, não, é minha unha que lascou, eu tava mexendo, desculpa, não tava atenta, eu vou prestar atenção. Sei, então, eu gosto tanto de falar com você, amiga. Sabe, quando você me liga, assim, logo de manhã, aí eu quando olho e vejo a sua ligação, eu penso assim, nossa, a minha amiga ligando pra mim, estragou tudo. Não, amiga, não é que estragou tudo o meu dia, é que, estragou a unha, tava pintando, fez uma meleca aqui. Alô? Desculpa, eu tava meio distraída, mas olha, amiga? Eu acho que caiu a ligação. Caiu a ligação? Que baita confusão. Quando for a adoração,
Preste muita atenção. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos estar ligadinhos no Senhor. Nos ajude para que a nossa vida seja assim, um bolo bem quentinho, cheirosinho para o Senhor. E também cheio de presentinhos que façam o seu coração sorrir. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Uma excelente semana e até o nosso próximo encontro. Tchau! E chegamos ao final de mais uma celebração IBNU. Esperamos do fundo do nosso coração que você tenha tido momentos especiais com Deus, que o Espírito Santo tenha falado contigo no dia de hoje, através das músicas que nós cantamos, através dos momentos especiais, através da mensagem trazida pelo pastor Sayão, que você também possa ser um canal de bênção para outras pessoas. Então nós convidamos você a compartilhar esse conteúdo com seus familiares, seus amigos, com o maior número de pessoas possível, para que elas também possam ouvir da porção da palavra e entender melhor aquilo que Deus quer de cada um de nós. Um forte abraço, não se esqueça de se inscrever em nossas redes sociais, tanto no YouTube, Facebook e Instagram. Semana que vem nós estamos aqui, esperamos você, até lá.
Mashiach Yeshua me deu nova vida. אני רץ למטרה, ישוע, בו יש לי חיים, ישוע המשיח